Então, eu vou adicionar agora o Roberto aqui, acessando aí para a gente começar a nossa live de hoje com o tema A Família. A família e como a família trabalhar na família com a superação da dislexia. Olá, Roberto. Olá, Priscila! Quanto tempo! Tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a família, né? Trocar nossas experiências aí com o Isso. pessoal. Tem muitos pais que nos procuram na associação com essa questão em relação a como a gente envolver toda a família, né? Como a gente conseguir trabalhar em conjunto, né? Nesse grande universo família, que não significa só a família dentro de casa, dentro do lar, mas toda a família ao redor, avós, né? Tios, primos, como envolver essa família toda na questão dos transtornos de aprendizagem. Né? Quando nós temos uma criança, um adolescente ou um adulto né, nessa família com algum tipo de transtorno de aprendizagem, e a gente foca mais especificamente na dislexia, que é o transtorno mais comumente, né, identificado. E vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre essa questão. Obrigada por você ter aceito aí nosso convite, para quem não sabe, né? O Roberto Gorgilho também é cofundador do Dislexia Bahia, tá? E também, por acaso, é meu marido. Então, nós vamos trocar aí um papo muito interessante com vocês. O Roberto sempre foi um pai muito presente, né? Sempre teve em todos os momentos do aprendizado, o momento do diagnóstico, o momento de como trabalhar, sempre esteve presente com todos os profissionais, né? Todas as reuniões que a gente precisava identificar como conduzir, como trabalhar, isso sempre aconteceu. Então, nada mais justo, né, Roberto, da gente trazer nossa experiência agora para ajudar outros pais que estão nos assistindo e que possam tirar algumas dicas, algumas experiências que a gente pode acabar compartilhando, né? E ajudar outras pessoas também nesse sentido. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro sobre como é essa família, né? Como é a questão do momento de diagnóstico, como a gente pode, qual a importância da família nesse momento também, né? Na busca também pelo diagnóstico, né? Na busca por essa questão de o que pode ter, as observações, o que a gente pode estar trabalhando. É bom que hoje nós vamos ter um papo em família para falar da família. Isso. E uma questão importante que você colocou aí é. Peraí, deixa eu regular aqui um pouquinho. Pronto. Uma questão importante que você colocou aí é o seguinte: a família está presente. Eu acho que um dos aprendizados que nós tivemos e temos todo dia, porque esse é um processo que a gente aprende todo dia, como é fundamental a família primeiro aceitar isso. Tá? Nós nunca tivemos problema de aceitação, mas nós vemos muita gente que resiste em aceitar que seu filho tem alguma dificuldade, que seu filho tem alguma questão diferente. E isso termina atrasando todo o processo de desenvolvimento, porque se você nega, você não busca apoio, você não busca alternativas para desenvolver, você não busca criar mecanismos para bypassar a dificuldade, para superar a dificuldade. Então eu acho que um ponto que é um problema que, como eu falei, nós nunca tivemos, mas que é fundamental, eu acho que é o processo de aceitação. Cada vez mais nós vemos pessoas que simplesmente dizem: meu filho não tem nada. Mas se o garoto ou a garota, o adolescente, ele tem uma dificuldade que às vezes não é uma dificuldade normal, entre aspas, no conceito estatístico do normal, tá? E precisa ser estudado, precisa ser orientado, precisa ser discutido, e pode-se chegar, como nós chegamos, a um diagnóstico de dislexia. E qual é o problema? Isso. A gente vê muito isso, né, Roberto? Assim, na associação é comum, porque na associação a gente acolhe os pais, mas a gente também tem vários profissionais que acabam entrando em contato com a gente, fazem parte. A gente está vendo aí alguns profissionais que já acessaram aí nossa live e estão acompanhando. E esses profissionais, nas nossas reuniões, nos nossos grupos, eles sempre trocam com a gente as informações, ideias, experiências,
e sempre trazem isso, né? Então, assim, a gente teve recentemente reunião da associação e isso é sempre comum, né? É sempre comum um profissional trazer a questão da situação em que os pais não estão aceitando e a profissional, ou seja, uma pedagoga, ou seja, normalmente a professora da sala de aula, né? Que é quem está tendo contato direto e quem identifica logo no primeiro momento. Então, assim, a professora tenta levar isso para os pais e os pais, por uma resistência, realmente acabam não aceitando. Num primeiro momento é normal, né? É normal você tomar aquele baque e pensar, poxa, mas será que a professora... A gente passou por isso, né? Isso. E eu lembro bem, uma professora que queria que as crianças muito cedo soubessem todas as letras, todos os números, e aquilo para a gente foi estranho. E nós fomos acionados, mas nós já estávamos com algumas características em observação. Então, quando a professora trouxe, somou a nossa observação. Mas mesmo assim, a gente recusou, porque no primeiro momento a gente achou exagero da professora. E naquele momento era um exagero, né? De fato. Mas a gente sabe também que tem que se levar em consideração. Pode ser um exagero, pode ser uma situação pontual, temporária, mas pode ser que não. Pode ser que realmente seja um transtorno de aprendizagem. E o primeiro caminho a seguir da família é a aceitação. Porque quando os pais aceitam, os pais vão buscar o que é. Que é a primeira coisa. Tem tantas situações que podem ser, tantas opções que podem ser, né? A dislexia é uma delas. Mas, assim, precisa-se realmente identificar, né? Correr atrás de um diagnóstico. O diagnóstico é necessário, não para rotular, mas sim para conduzir a família e os profissionais em como trabalhar com aquela criança ou com aquele adulto, se já estiver na vida adulta, né? Mas realmente a gente percebe muito isso. A gente também faz palestras em Eu, escolas, né? Conscientização em escolas, com professores, com coordenadores. E uma vez a gente estava numa escola e uma professora colocou para a gente o seguinte: Priscila, a gente já teve pais que tiraram o aluno da escola porque a gente questionou, a gente chamou, trouxe à tona uma dificuldade que talvez tivesse demonstrando um possível transtorno de aprendizagem. Então, nós percebemos na escola, as professoras perceberam, trouxeram isso para a diretoria, nós levamos para os pais, e o que, é que os pais fizeram? Não, o problema é com a escola, não é com o meu filho. E tirou o filho da escola. Então, realmente, eu acho que esse é um ponto que você colocou muito importante. É o primeiro ponto, primeiro passo, é. a aceitação, né? E uma coisa importante é assim, a gente ressaltar que assim, não é fácil. Então não é dizer assim, ah, a escola apontou que meu filho tem uma dificuldade, eu fui para casa e achei tudo normal. Não funciona assim. Quer dizer, a gente toma aquele choque, a gente tenta entender, a gente tenta observar para ver se é, para ver se não é, busca às vezes negar no começo, dizer não, não é. E assim, não é um processo fácil. Mas a partir do momento que você começa a considerar a possibilidade de algo diferente estar acontecendo, você começa a abrir sua mente para buscar o que é. Então, eu acho que, e o que eu digo da experiência da gente é assim, não é acreditar em tudo que lhe dizem, mas considere a possibilidade de. E aí trabalhe em cima disso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que sim. No nosso caso, por exemplo, foi diagnosticada dislexia e não tem nada errado com isso, não é bom, não é ruim, só é. Agora, quando você nega, quando você diz, não, meu filho não tem nada, aí você bloqueou o processo inteiro. Você parou, você não anda mais. E isso é que dificulta, e o maior prejudicado dessa Posição, né? posição não é o pai, não é a mãe. O maior prejudicado é a criança, que começa a atrasar seu processo de desenvolvimento, quando na verdade podia ser trabalhado antes, para que ele possa reduzir esse gap, essa diferença que existe nos anos para frente, porque existe um gap. Qualquer diferença, seja dislexia, descalculia, seja qualquer coisa, isso vai gerar um gap. No caso da dislexia, gera um gap na leitura. Mas se a gente começa a trabalhar antes, a gente encara a situação e diz, pô, existe uma questão diferente, eu vou procurar saber o que é, eu vou tentar entender, e pode ser que diga assim, não é nada disso, ou pode ser que diga que sim, mas se você
se fechar isso, aí a criança é muito prejudicada. Sim, e a gente vê também, a gente ainda vê, né, diariamente, assim, pessoas que não fazem ideia do que é, né? Isso é muito comum, né? A questão da falta de conhecimento, né, do que são os transtornos de aprendizagem, né? A diferença entre a dificuldade e o transtorno. Então, lá no nosso site, a gente fala um pouco, a gente tem vários vídeos no nosso canal também, para que os pais possam conhecer. Porque no primeiro momento que a gente teve uma primeira possibilidade de que um dia poderia ter um diagnóstico de dislexia, né? Quando a gente tinha lá ele pequenininho, em que a gente estava tendo algumas características que eram mais voltadas no caso do nosso filho, que eram mais voltadas à questão de memorização, né? E que a gente procurou o primeiro profissional, ele falou, olha, daqui a alguns anos isso pode ser caracterizado, né? Vocês podem identificar, diagnosticar como uma dislexia. Mas nesse momento agora, ele é muito pequeno, não tem como ter um diagnóstico tão precoce, né? Ele tinha por volta de uns 5 anos. Então, assim, realmente naquele momento, que foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre dislexia. Eu nunca tinha ouvido falar, assim, vagamente, é um problema de leitura, mas que é um ator que tem, enfim, o que é, né? De fato, o que é. Então, assim, a gente trabalha para que a gente possa trazer para os pais, né? E para as pessoas, porque tem muitos adultos que passam a infância toda sem saber o que é, né? Sem saber que a sua característica é essa, que ele tem dislexia. E quando ele chega na vida adulta, muitas vezes ele quer procurar saber o que é que eu tenho e começa a identificar e às vezes identifica por características que a gente fale, alguma situação. Semana passada a gente teve um contato por conta de uma entrevista que eu dei na rádio e a pessoa falou, eu vi todas as características que você citou. Então, é importante que a gente faça esse trabalho de disseminação, né, explicando o que é dislexia. E aí a gente já tem alguns vídeos sobre isso também para facilitar os pais. Porque, gente, dislexia não é uma doença. Dislexia não é algo que vai ser impeditivo de seu filho ter sucesso, de seu filho aprender. Ele só vai aprender de uma forma diferente. Ele vai ter um caminho diferente para aprender. Ele, por conta da dislexia, ele vai ter um problema relacionado, uma dificuldade relacionada à leitura, que isso vai gerar uma dificuldade na escrita e na interpretação. Então, eu acho assim, eu considero que hoje nosso filho tem 14 anos, ele está adolescente. Então, o que ele sente mais como o resultado, vamos dizer assim, o impacto da dislexia é a interpretação. Né, Roberto? A gente vê isso muito forte da interpretação. Tanto é que nosso foco hoje, a interpretação não é a leitura. Não é fazer com que ele desenvolva mais a leitura. É fazer com que ele entenda e consiga desenvolver a interpretação. Que a interpretação tem um fator importante com a questão da dislexia. Então, assim, mais uma vez, o diagnóstico e a aceitação da família é o primeiro passo. Não é fácil, como o Roberto falou, né? É algo que a gente precisa respirar, mas a gente tem que entender, se num primeiro momento você busca informações e você sabe que isso é superável, isso você vai trabalhar com a criança, a família vai trabalhar, você vai poder envolver profissionais, a própria escola para poder trabalhar com a criança, você dá uma aliviada, né? Você se sente mais acolhida. Então, foi esse o nosso objetivo com a associação, é conseguir trazer para os pais um acolhimento, né, trazer esse primeiro contato e divulgar para que todos saibam o que é de fato. E não encarem a dislexia como uma questão insuperável, como uma questão que não vai ter solução na vida daquela pessoa. Aquela pessoa, então, está fadada a não ter sucesso profissional, a não ter um sucesso escolar. Então, assim, até para a gente ir nesse viés também, Roberto, eu queria conversar um pouquinho com você, que você falasse um pouquinho também sobre o papel dos pais, né, da família, aí abrangendo a família como um todo, né, e a escola, né, como é que a gente trabalha, como é que a gente trabalhou nesse período todo com a escola, com as escolas, porque nem sempre é uma só, né? Eu acho que um ponto disso que você colocou, assim, da importância da família, depois que você reconhece, você começa... Nós temos um nível de maturidade diferente das crianças e dos adolescentes. Então, eu acho que cabe a gente
buscar alternativas para propor para eles, para que eles possam ter a vida o mais normal possível num mundo, principalmente nessa época escolar, em que a leitura é a base do conhecimento. Então, o apoio, ele é fundamental, mas não só aquele apoio emocional, não só aquele apoio, vamos lá, tenha fé, energia, porque isso é bacana, mas assim, tem limite. Eu acho que o ponto principal é encarar o apoio como a gente encara, é sentando para estudar, é orientando, montando o material de estudo, é trabalhando com ele outras formas de aprendizado, a forma dos textos, a forma dos audiobooks, a forma do... Então, assim, é buscar alternativa, por quê? Porque qual é a dificuldade? Se não existe dificuldade de inteligência, o que é que existe? Existe dificuldade de processamento da leitura. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ajudar ele a estabelecer estratégias e descobrir que existem estratégias para que ele possa aprender dependendo o mínimo possível da leitura. Ele possa alcançar o conhecimento, que é o objetivo, porque o objetivo é o seguinte, eu vejo, fazendo aqui uma teatralização, eu tenho a criança, eu tenho o conhecimento. No meio, eu tenho a leitura. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso que ele passe e alcance o conhecimento. E que entenda que a leitura é só um meio para isso, mas não é o único. Eu tenho audiobooks, eu tenho vídeos, eu tenho leitores que transformam a leitura, softwares que transformam a leitura em processo auditivo. Então, isso tudo pode ajudá-lo, e eu acho que cabe à família, cabe a nós adultos, cabe a nós pais, buscarmos apoiar e não deixar que ele fique esperando se virar para descobrir. E hoje existem alternativas que são free, que são grátis, que é só pesquisar um pouquinho. Então, não há uma dependência mais. Nós não estamos mais no século passado, em 1950, em 1930, que não existia alternativa. Se você não lê, você não tem acesso ao conhecimento. Hoje, não. Se você... E o caso da dislexia não é que não lê, é que lê mais devagar, tem uma dificuldade maior para a compreensão. Mas se você tem essa situação, o que é que você faz? Bypasse. Trabalhe com vídeo, trabalhe com audiobook, trabalhe com podcast, trabalhe com outras formas de aprendizado. E eu acho que o apoio... E não só isso, uma questão importante também trabalhe lendo para o seu filho. Porque, tudo bem, a tecnologia ajuda pra caramba, mas o que é que estimula? O que é que dá? O que é que torna você mais próximo? O que é que você... É você ler para ele. Porque, assim, seja um meio para que ele possa alcançar o conhecimento. Então, eu acho que montar tudo isso, participar ativamente desse processo de aprendizado. Porque quando a gente fala assim, eu tenho um filho que tem um desenvolvimento, não tem dislexia, tem um desenvolvimento normal, tem tudo. Eu acho que é papel do pai também participar desse processo de aprendizado. Não só quando ele tem dislexia. Nós participamos de todos dos nossos 2 filhos. E eu acho que o que precisa mais, o que tem dislexia, a gente dá um apoio maior porque ele precisa mais. Mas o envolvimento do pai, da mãe com a escola, com o estudo, assim, não dá para largar lá e dizer assim, no final eu vejo o que deu. Eu acho que isso é uma diferença muito grande. Sim. E a gente percebia também, né, Alberto, quando ele era pequeno, que ele queria ler. A criança tem a necessidade e a vontade natural de aprender a ler, né? E quando vem a dificuldade, aí a criança se retrai, aí a criança acaba fugindo daquilo, é natural do ser humano. Então, fugir de pegar o livro da ciranda, fugir de querer ler, fugir de achar interessante um livro. Mas a partir do momento em que a gente que a gente identificou, né, que existia algo, a gente ainda não tinha um diagnóstico, mas a gente identificou que tinha algo e que esse algo dificultava a leitura dele e estava fazendo com que ele não gostasse, não quisesse mais conhecer as histórias, não quisesse mais participar desse universo. O que é que a gente fez? A gente começou a dividir isso com ele. Eu acho que foi muito interessante, aí para mim é uma dica que vale para os pais, que é assim, divida com o filho a leitura,
Eu leio um parágrafo, você lê outro. O parágrafo que ele vai ler, ele vai ter dificuldade para entender, ele vai ter dificuldade para ler. Mesmo que ele, eu estou falando já uma criança que já passou pelo período de alfabetização e aí se constatou que existe a dislexia. Então, ele vai continuar com a leitura silábica, ele vai levar um tempo para conseguir interpretar, entender o que ele está lendo, mas também é um exercício, né? Também é algo que vai facilitar ele a melhorar cada vez mais a leitura e não vai, né, impedi-lo de gostar de aprender. Então, a partir do momento em que a gente passou, a gente identificou isso e passou a dividir essa responsabilidade com ele sobre a leitura, bom, hoje eu vou ler para você. Ele começou a amar os livros, ele pedia a gente para ler. Ele chegava de noite e dizia, mãe, dá pra gente ler? Aí ele falava assim, a gente lê o livro tal. Por quê? Porque ora a gente lia, ora ele lia. Alguns momentos, pô, mãe, eu tô mais cansado, dá pra ler, né? Dá pra você ler todo. Por quê? Porque é importante não perder a vontade de conhecer, a vontade de conhecer o que está naquele universo do livro. Isso é importante. Então, assim, eu acho que é uma fase, depois dessa fase vai passar, né? Ele vai ficar maior, já vai começar a ler sozinho em algumas questões, mas até hoje, ele tem um apoio nosso para as leituras maiores, os textos maiores, por conta da interpretação. Então, eu acho que você falou aí uma parte bem importante aí que a gente precisa ressaltar. E também, Roberto, a questão com a escola, né? A gente sabe que a relação família-escola é fundamental, né? Eu queria só voltar num ponto antes de falar da relação família-escola, que é o, assim, infelizmente, nós moramos num país que nem todas as pessoas têm condição de ter um diagnóstico, têm acesso a um diagnóstico. Então, é importante que, independente do diagnóstico, haja o apoio e o envolvimento da família na superação da dificuldade relatada. E esse envolvimento, ele não pode prescindir de um diagnóstico. É assim, se você está observando seu filho na vida escolar, se você está vendo dificuldade, se aproxima dele e tenta entender. Porque isso é fundamental. O diagnóstico pode ser que exista, pode ser que não, porque tem pessoas que simplesmente não podem, não têm acesso. Às vezes até pode, mas está numa cidade que não tem acesso. Então, você tem assim diversas razões que você pode não ter o diagnóstico. Mas eu acho que quando a gente fala de família, quando a gente fala de apoio, é importante estar próximo, é importante apoiar no sentido de que o que é a escola? E voltando agora à escola, o que é a escola? A escola é o local onde as crianças, os adolescentes vão para buscar, para ganhar conhecimento, adquirir conhecimento. E aí depois vem a faculdade, que é aprender um ofício e tudo mais. Mas vamos nos ater nesse período. Então a família tem um papel na formação desse jovem e a escola tem um outro papel na formação desse jovem. Então nós temos dois papéis que não pode terceirizar. A escola nunca vai fazer o papel da família e a família não deve fazer o papel da escola. Até porque o papel da escola não é apenas ensinar. O papel da escola é socialização, é desenvolvimento de outras habilidades também. Então tem um conjunto de habilidades. Quando há uma parceria, e nós tivemos caso de ter parceria, de não ter parceria, de ter escola que apoiava, de ter escola que não apoiava, e a gente foi descobrindo o que é que funcionava, tá? Testando, porque não tem outro jeito, não cai do céu. Então, quando há uma parceria, tudo funciona muito melhor. E esse funciona muito melhor justamente a proximidade. Por quê? Porque se você está envolvido no processo de aprendizado do seu filho, você começa a participar mais, não só no momento casa, mas você começa a participar mais na escola. Vai, conversa com o professor, entende a dificuldade, entende o que tá acontecendo. Essa parceria com a coordenação para adaptação quando é necessário, para acompanhamento, para tudo é fundamental. Por quê? Porque vocês nós passamos, na verdade, a trabalhar juntos por um único objetivo, que é ajudar o nosso filho, ajudar aquela criança a
a alcançar o seu objetivo final, que é adquirir o conhecimento que seja suficiente para ser aprovado. Mas não é, observe que não é ser aprovado. Ser aprovado não é relevante se ele não adquiriu o conhecimento. O objetivo é que ele adquira o conhecimento. Acho que esse é o ponto. E essa parceria escola-família, ela é fundamental. Mas, novamente, é um processo de construção. Nós tivemos escolas que vivemos isso, que a escola dizia, não tem nada. E a gente dizia, como não tem nada? Tem alguma coisa. E a escola dizia... Desmotivado. Ele é Ele é desmotivado. desmotivado, Ele não tem ele não interesse. curte vir para a escola, ele não gosta de estudar, ele, né? Quantas vezes a gente ouviu isso na escola, né? Exatamente. Mais atrás aí no nosso processo. Então, é o que a Dislexia MT está falando aí, a Gabriele, junto é sempre o melhor caminho, junto é o melhor caminho. Então, é um trabalho de 4 mãos, esse trabalho de educação, que precisa ser construído juntos. Tem um outro ponto, Priscila, que eu vi os comentários aqui, os comentários vão passando rápido e a gente não vê. É assim, alguém perguntou aqui sobre apoio no Enem. Eu queria que você falasse sobre a questão de apoio no Enem, que existe o apoio no Enem, aí nós não vamos falar como família, porque nosso filho ainda não chegou no Enem, mas eu acho que é uma informação que você pode dar aqui, porque acho que você tem essa informação e ela é muito relevante. Sim. O que é que acontece? No Enem, o Enem segue alguns critérios para pessoas com diagnóstico, tá? Aí é necessário, de fato, como você falou, realmente, Alberto, a questão do diagnóstico ainda é um problema, né? Assim, a gente não tem hoje ainda uma forma, né, acessível de acesso a todos, né? Para o diagnóstico, né? Então, isso para a gente realmente é algo que a gente trabalha para que no futuro a gente possa ter. Mas, enfim, então, para o Enem é necessário o diagnóstico. E esse diagnóstico ele tem que ser muito específico, tá? Ele tem que ter um CID específico. A depender do CID, a pessoa vai ter algumas questões possíveis no vestibular, como, por exemplo, um tempo adicional de prova, a correção da redação de forma diferenciada. Então, no caso da correção, por exemplo, a redação ela vai poder ser mais direta, né? Então, assim, tem uma série de coisas que podem ser a depender do CID. Então, se tiver o CID respectivo de descalculia, ele pode usar uma calculadora. Se tiver um CID específico para a dislexia, ele pode solicitar um ledor, né? E, inclusive, uma pessoa para redigir a redação para ele. Né? Ele vai fazer a redação oralmente e uma outra pessoa vai escrever a redação. Então, isso tudo é feito durante a inscrição, tem que ser solicitado, né? Não pode esquecer isso, na matrícula tem que ser solicitada, né? Tem algumas informações importantes e para isso realmente precisa do diagnóstico. E a gente vê que a maioria dos concursos públicos estão seguindo a mesma linha do Enem, né? Então, eles seguem essa mesma proposta. E tem alguns lugares que já conseguiram, como lá em Mato Grosso, né, de nossos parceiros aí do Dislexia MT, que já conseguiram várias leis, né, locais, e que essas leis elas permitem alguns critérios a mais aí para algumas provas, né, para concurso público, para Detran, enfim, tem algumas questões. Mas tudo também vai depender realmente do diagnóstico. Como você falou, a questão do... Tem algumas perguntas aqui, tem pessoal falando, a Maria Cristina está falando sobre a questão do quanto é importante, né? O desenvolvimento precoce é importantíssimo, a gente viu muito isso, né? Que assim, quanto mais cedo você estimular a criança, mesmo que você não tenha um diagnóstico, então, eu acho que a primeira profissional que a gente foi muito feliz na orientação para a gente. Então, nós levamos uma profissional, a gente levou uma neuro, porque naquele momento a gente não fazia ideia do que era alguma coisa relativa à memorização, então a gente buscou uma neuro. E a primeira coisa que ela... Foi a primeira vez que a gente ouviu falar na dislexia. Mas ela falou uma coisa pra gente, vocês só vão ter um diagnóstico daqui a alguns anos. Então, façam o quê? Trabalhem, estimulem, né? Então, trabalhem com psicopedagogia, façam trabalhos com a psicopedagoga, estimulem brincadeiras com números, com letras,
a questão também das brincadeiras lúdicas, né, com massinha, com argila. Então foi o que a gente fez, eu acho que valeu muito a pena. Né? Brincadeira com bingo de letras, bingo de números, tudo aqui tinha a ver com algum tipo de aprendizagem, né, nessa época. Então, aí vai aí a dica, né, da gente, com nossa experiência, é muito importante identificar. Por isso, o olhar da família, porque a família é a primeira que identifica. No momento em que a escola trouxe alguma questão, nós estávamos antenados para isso, nós já estávamos percebendo algumas coisas e somamos as informações. Então, é muito importante. E a gente viu também, Roberto, que cada escola é de uma forma, né? Isso, cada escola é de uma forma, cada escola tem um método e assim, não adianta ficar lutando e remando contra a maré. Às vezes a escola é muito boa, mas não bate, não dá liga, não dá match aí, falando o termo aí da moda, não dá match e aí não adianta insistir, troca. Porque não tem a ver com a escola ser boa, a escola ser ruim. Nós tivemos experiências ruins em escolas muito boas e as escolas continuam sendo muito boas e não são ruins porque a nossa experiência não foi boa. Então é importante esse relacionamento, mas é importante essa relação empática, é importante ter a ver, porque tem que ter essa relação, tem que criar e construir essa relação com a escola. Às vezes dá, às vezes não dá. Tem um ponto que você colocou, Priscila, que eu acho que é importante a gente utilizar também, até em relação à experiência da gente, que é assim, pessoal, tudo parece lindo a gente falando, né? Mas no dia a dia é jogo duro, tá? Então, assim, dia é punk. Porque nós temos que respeitar também ele. Então, tem hora que nós queremos uma coisa e ele simplesmente não quer. E tem hora do dia, não. Tem meses que nós achamos que deve ser feita uma coisa e ele simplesmente não quer. E eu acho que tem que ser respeitado isso, tá? É lógico que tem um limite do não quer, porque não quer um esforço adicional e a gente precisa entender esse momento, mas é importante entender que tudo isso que nós estamos falando aqui é relação o tempo todo. Então, assim, não é lindo, porque rede social, e quando a gente está aqui, é um negócio bonito. Rede social, todo mundo é rico, bonito e feliz. E quando você vai ver a vida como ela é um pouquinho diferente. E dentro desse apoio, tem esse lado também. Todo dia ajudando a ler. Que não quer, tem dia que não está mais concentrado, tem dia que está menos concentrado, tem dia que está mais cansado, tem dia que está menos cansado, tem dia que você combina uma coisa, não faz, e aí você combina no outro dia, não faz de novo. Então, assim, o processo da sair da criança para a adolescência, para a fase adulta, o disléxico não é diferente de ninguém. Ele tem os problemas que todas as crianças, todos os adolescentes têm. Eu acho entender também o respeito ao outro, entendendo a criança como outro. Então, é importante uma relação com a escola, mas é importante também entender a fase da vida que está passando, o momento que está passando, porque esse conjunto é que faz com que o apoio seja mais efetivo. Não adianta ficar forçando. Isso que eu estou colocando para vocês é porque nós já ficamos forçando. E não deu certo. E quando a gente começou a flexibilizar, buscar outras alternativas, foi muito melhor. E deu um resultado muito maior. Então, entender que cada dia é um dia, entender que o apoio ele é constante naquele pedaço, entender que a gente não pode ser muleta para ele ou para ela, porque ele tem que se virar sozinho. E aí teve um aspecto que foi colocado aqui, que foi o desafio da pandemia. A pandemia foi um desafio muito grande, porque essa questão é um desafio para todo mundo, mas, por lado, foi uma oportunidade para ele se virar sozinho, porque ele tinha banca, tinha aula, estudava com a gente. Então, assim, de uma hora para outra, nós percebemos o seguinte, tinha apoio demais. Ele não precisava se mover, porque tinha apoio demais. E aí veio a pandemia, pum, o apoio todo, não pode ter mais apoio nenhum. Agora tem que se virar. E aí você começa, e às vezes esse apoio demais não é por uma questão de que eu quero dar apoio demais. É porque assim, a gente nunca sabe o limite até que faz. E aí você faz, e aí bota uma professora de banca, bota uma professora disso, vamos apoiar ele nisso, vamos apoiar naquilo, vamos ajudar naquilo. Quer dizer, cada coisa que você vai resolvendo um probleminha, vai resolvendo uma coisa, daqui a pouco você deu 2 muletas. Aí pronto, deu a muleta. E tem também, Roberto, o momento dele, né? Então, assim, Claro. a gente está falando de nosso filho com 14 anos. Então, assim,
Será que se a pandemia fosse ele com 12, a gente teria tido esse resultado, né? Pois Então, assim, é. tudo tem um momento. Então, a gente passou por várias etapas, né? Ainda teremos várias na frente. Hoje é engraçado, porque hoje a gente fala assim, às vezes, ai meu Deus, como é que vai ser no terceiro ano? Né? Como é que vai ser daqui a 2 anos no ensino médio? Ele está passando para o nono ano, ano que vem. Como é que vai ser no ensino médio? E a gente volta, um fala para o outro, né? Principalmente você para mim, né? É dizendo assim, a gente já passou. Lembra quando a gente estava preocupado como era ele encarar o ensino fundamental 2, né? Lembra quando a gente estava preocupado na mudança da fase, né? Que tem várias. Então, assim, sempre vai ter alguma fase que a gente vai se preocupar. Agora, tudo tem seu tempo. Então, assim, o que a gente não consegue enxergar acontecendo hoje, ele vai desenvolvendo e vai acontecer amanhã, né? Então, nossa ansiedade em se preocupar é uma pré-ocupação realmente de que ele não vai dar conta no ano seguinte, ele não vai dar conta no ciclo seguinte, na fase seguinte. Isso a gente também tem que ter um exercício nosso como pais, porque realmente as coisas acontecem. A gente precisa ajudar, a gente precisa apoiar. Ele vai se desenvolver, mas é preciso ter esse apoio. Então, muitas vezes a gente viu anteriormente que, poxa, será que a gente está dando apoio demais, né? Como você mesmo falou, essa questão da gente estudar junto, da gente trabalhar junto, e enfim, e banca e tudo. Mas nesse momento a gente percebeu que ele dava conta, que ele correu atrás, ele de uma hora para outra, e para a gente realmente foi de uma hora para outra, porque foi a pandemia, ele começou a ser mais responsável. Eu não precisar, por exemplo, fazer esquema para ele estudar. Só que ele está estudando da forma dele. Então, que muitas vezes não era a forma como eu passava para ele estudar. Então, isso é importante também, porque ele também está aprendendo como é a forma ideal. Às vezes, ontem mesmo, ele passou a tarde estudando literatura. Eu deixei, eu falei, você precisa estudar. Ele fez um cronograma de estudo e ontem era literatura. Chegou à noite, eu falei, à noite eu vou reservar 1 hora para tirar suas dúvidas. Ele não tinha entendido metade dos vídeos que ele tinha visto. Mas ele tentou, ele foi por um caminho. É importante isso. Então, a gente fez o quê? Vamos rever o vídeo. Eu quero entender o que você não entendeu daquele vídeo. E a gente vai construindo junto. Já, por exemplo, vida de história, ele volta com o quê? Com os questionamentos, com as dúvidas. Por quê? Porque ele conseguiu entender melhor. Então, assim, é realmente um grande desafio mesmo. É um desafio e a gente precisa estar presente nesse desafio. É, é necessário identificar até que ponto é a bengala, né? E até que ponto é o empurrão, é o apoio, o tô aqui, tô presente, o que é que você precisa? Vamos lá, quer que eu faça um esquema junto com você? Vamos aprender como é que faz um esquema? Vamos aprender como faz um mapa mental, um resumo, né? Como é que faz uma grade? Então, assim, realmente são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai juntos descobrindo. Não é fácil. Aquilo que o Roberto falou, quando a gente conversa, a gente coloca nossa experiência, as pessoas às vezes perguntam, poxa, mas né? Foi tão tranquilo. Não, não foi tranquilo. Não é tranquilo, de forma alguma. E aí o que a gente fala muito assim, a associação está aqui para isso, para a gente trocar ideias. A associação está aqui para a gente também dividir a tristeza, dividir o momento de angústia, porque os pais ficam muito angustiados, principalmente as mães, né? O pai está envolvidíssimo, mas a mãe tem esse olhar, né? Também de super proteção. Alguém perguntou lá atrás como fazer para ter essa parceria com a família, com a escola, sem ser taxada de mãe presente, alguma coisa assim que foi colocada. Eu achei interessante, porque assim, eu fui muito taxada, muito. Até eu conseguir uma escola que me olhou como mãe e como uma pessoa que está querendo trabalhar uma parceria com a escola para que a escola saiba trabalhar outras crianças com dislexia, né? E também como mãe, no primeiro momento, eu fui taxada pela escola também de superprotetora. Claro que eu fui. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que eu virava as costas da escola, vinha aquela mãe superprotetora. É fato, isso acontece.
Isso acontece. Agora, nós não podemos realmente levar para a escola, né, coisas que a gente vai questionar, que a gente vai trabalhar com a escola como uma bengala. Porque senão a escola tem razão. A gente não está fazendo o nosso papel. Então a gente precisa saber diferenciar as situações. Então, a partir de um momento em que meu filho precisa de um apoio escolar e eu vou na escola e busco esse apoio, eu estou fazendo o meu papel de mãe, sim. Eu estou fazendo o meu papel de ajudá-lo a trabalhar o que é necessário para ele, junto com a escola. Agora, a partir do momento em que eu chego na escola e digo, ah, não, eu queria que vocês fizessem a prova oral para meu filho. Ah, não, ele está tendo muito isso, eu queria que vocês abrissem mão disso ou daquilo. Gente, isso é papel do profissional E, que acompanha a criança, né? E muito mais, e também do próprio professor. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, com o que a gente leva para a escola. Né, Alberto? Roberto, eu não tô te ouvindo. Eu não sei se só eu só. Bom, enfim, eu não estou te ouvindo mais. Eu acho que você ficou sem áudio, porque Paty colocou aí que você está sem áudio. Então, alguma coisa aí aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo e não ouvindo o Roberto? Ou é só os dois estão sem áudio? tem também um aspecto, tem um Agora. aspecto assim, a gente precisa se questionar, acerta muitas vezes e a gente está sendo super protetor. Não me ouve, não? Roberto, eu acho que não estamos te ouvindo, porque eu perguntei aqui, o pessoal disse que está me ouvindo. Aí, eu estou ouvindo você. Então, eu acho que Tá está com um ouvindo problema no agora? seu áudio. Agora sim, agora sim. Agora eu ouvi. Bom, então vamos voltar. Não, você está sem áudio. Agora, você me Então, ouve assim, agora? agora. Eu, Pronto. Então eu assim, lhe ouço bem. pronto. Agora eu acho que voltou. Acho que agora tá ok. Então, voltando aqui, aquela questão do papel com a escola, né? Que é fundamental, porque existe. Assim, eu acho que a grande Agora, me dúvida dos ouve? pais é sempre a relação com a escola. Tô te ouvindo normal, agora eu tô te ouvindo normal. Pronto. Então, assim, eu acho que a grande questão maior Priscila, é essa com a escola, entende? tá. Roberto, eu acho que seu áudio está com Mas você me ouve? atraso, na verdade. Porque às vezes eu ouço eu vejo o vídeo e ouço o áudio depois. Agora eu não estou ouvindo Pronto. áudio nenhum seu mais. Teve algum problema aí com o atraso aí? Não sei se é a conexão. É como se você tivesse com o áudio atrasado, entendeu? Um ponto, Priscila, que eu acho que a gente precisa ficar atento se às vezes não. Eu vou dar continuidade, tá? Porque a gente não está te Aí ouvindo. é a transmissão. A Maria Cristina está perguntando onde fica a associação. Nós não temos uma sede própria, né, fixa. A gente não tem uma Entendi. sede física, vamos dizer assim. Segue Ela é em você, segue. Salvador, né? Somos um grupo de pais que a gente A Maria fundou a Cristina está associação. perguntando onde fica a associação. Isso. E aí, o que é que a gente faz? Nós temos reuniões presenciais antes da pandemia, né? Agora nossas reuniões são todas virtuais, né? Mas nós temos encontros, eventos. Tivemos no mês passado
a semana de formação de educadores, para que a gente pudesse trazer professores educadores para a nossa associação, para conversar sobre as questões da dislexia. Trouxemos vários convidados que participaram e deram aulas sobre os transtornos de uma forma geral, psicólogo, psicopedagogo. Trabalhamos com uma abrangência bem interessante nessa semana de formação. Então, assim, a associação, né, ela está presente aqui em Salvador. Temos também parcerias aí com algumas associações em outros estados, né? Hoje nós fazemos parte da associação também Dislexia Mães do Brasil, que acaba reunindo todas essas associações do Brasil. Então, assim, quiser conhecer melhor, tem o nosso site, dislexibahia.com.br, também no Face, também aqui no Instagram, e tem o canal no YouTube com os vídeos de nossas lives, a gente posta sempre lá. As lives são quinzenais, mas tem vídeos de eventos, tem vídeos da gente dando dicas também. A gente faz também links com vídeos de outros profissionais ou outras pessoas dentro dessa área, tá certo? E a live fica gravada, assim, a gente publica sempre lá no nosso canal, tá certo? Então, assim, para a gente poder fechar aí, né? A gente acho que só falta um pouquinho, uns 10 minutinhos aí, mas enfim, o que é que a gente tem? Quem quiser fazer parte da associação, né? Estamos aqui à disposição, pode entrar em contato com a gente e que estamos de portas abertas, e quanto mais pais, mais profissionais estiverem ao nosso redor, melhor, tá? Então, assim, as lives, elas têm justamente essa finalidade, a gente trocar ideias e trazer a nossa experiência para vocês, tá? Nós somos pais, né? E que o que a gente traz aqui são profissionais ou nossas experiências enquanto realmente pais de criança com adolescente agora, né? Com dislexia. E é importante que a gente faça essa troca e traga esse conhecimento para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas, porque, gente, é difícil, não é fácil não. Quando você tem a situação na sua frente e você precisa trabalhar isso, e você precisa correr atrás, e você não sabe que universo é esse, não tem, nada paga você realmente ter um norte. Você ter uma orientação e dizer, olha, estamos aqui, você vai superar, né? A associação, ela traz essa questão também, né, de mostrar que outros pais estão nessa luta, outros pais estão no dia a dia, tá? Então, assim, a gente também trabalha com as escolas para poder conscientizar os professores, porque nós entendemos que um professor que tem essa conscientização, ele vai trabalhar de forma diferenciada com as crianças. Nós temos exemplos disso, né, na nossa vivência. E para isso nós fazemos esse trabalho também com as escolas, porque é multiplicador, né? Enquanto a gente acolhe os pais, a gente está trabalhando o universo daquele indivíduo. Enquanto a gente trabalha com os profissionais, a gente está abrangendo, né, todas as pessoas que passarem por aquele profissional. Seja professor, seja pedagogo, seja fonoaudiólogo, seja psicopedagogo, todo mundo, né, é convidado aí para a nossa associação. Então, assim, para a gente finalizar aí nosso bate-papo, né, Roberto? Acho que o Roberto voltou, né, Roberto? Eu acho que já está aí, ok. Nesse período da pandemia, foi um agregador para a gente, mas a gente sabe que para a maioria, a grande maioria das crianças com transtorno de aprendizagem, foi um período muito difícil, está sendo, né? Ainda está tendo aula, está sendo um período muito difícil, tá? O que nós colocamos é o seguinte: ainda mais nesse período, é necessário a família presente. É imprescindível os pais estarem acompanhando, tá? Esse momento é um momento de aprendizado, seja qual ano a criança esteja ou adolescente, né? É um ano que vai ser comprometido, sim, todo mundo sabe, né? Isso já é notório, independente da criança, né, ter algum tipo de transtorno. É um ano que vai ser está sendo um ano muito comprometido, mas a criança tem que entender que é um ano escolar e que os pais estão ali para apoiar. Porque o principal no apoio da família é manter a autoestima da criança. Nada, nada, nada consegue andar, superar, crescer, evoluir
se a pessoa não tiver com a autoestima equilibrada. Nós já tivemos períodos muito complicados em relação à autoestima de nosso filho. E naqueles períodos, a gente sabia que ali não tinha nada que a gente pudesse fazer em termos de trabalho pedagógico. Ali era trabalhar o psicológico, porque é necessário. A criança, no primeiro momento, ela sente discriminada, ela sente que ela tem alguma diferença, né? Até você ter realmente conversar e você realmente poder trabalhar com a criança o que ela tem, né, de forma muito clara. E eu também defendo isso, tá? Nós fizemos assim. Então, trabalhamos de forma muito clara com o nosso filho, o que era, qual era o diagnóstico. Nós utilizamos, inclusive, Vidas do Dyslexia Club, que é de Pipo, né, que também é um parceiro nosso aí. Então, assim, Pipo tem uns vídeos muito interessantes, bem engraçados, falando o que é dislexia, como ser um disléxico. Então, ele fala muito interessante, ele traz de uma forma leve, né? O que é a questão, porque ele tem dislexia. Então, foi muito importante para a gente utilizou de alguns vídeos dele quando nós fomos conversar com o nosso filho sobre o diagnóstico, tá? Em família, isso foi feito em família, e é importante que seja feito em família, né? E para mostrar para ele o seguinte, tá, e daí? Eu uso óculos, e daí? Né? Então, assim, é importante encarar isso e deixar isso de forma leve para a criança. Por quê? Porque a criança percebe que existe algo. Uma vez ele me disse, vocês acham que eu não sei que eu tenho alguma coisa? Antes da gente conversar com ele. Vocês acham que eu não sei? Então, para que a gente possa, né, trabalhar a autoestima dessa criança e essa criança não chegue, porque normalmente o que acontece é o seguinte, a gente só vai trabalhar quando a criança já está com a autoestima lá embaixo. Aí a gente vai ter que trabalhar com psicólogo, a gente vai ter que trabalhar em casa, a gente vai ter que motivar aquela criança para aprender, para mostrar que ela tem como superar. Então, se isso for trabalhado desde o começo, ela pode passar por essa fase de uma forma muito mais suave, né? A questão da autoestima. Então, o recado que eu queria dar aí é assim, o papel da família é fundamental, né? Todos, pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos, né? Todos são importantes, né? Quando a gente percebe que a grande família faz a diferença também, né? No olhar para aquele indivíduo, o olhar não diferenciado, mas ao contrário, um olhar mostrando o quê? Um olhar percebendo que ele é um indivíduo, ele é uma pessoa que tem características próprias. E quais são essas características? As características que ele tem e que ele tem habilidades e ele tem dificuldades. Como todos nós, independente de termos dislexia ou não, nós temos dificuldades e temos habilidades. Então, nós temos que trabalhar o quê? Para desenvolvimento das habilidades das crianças, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, eu queria ver se Roberto está conseguindo, tá aí de volta, Roberto. Quer mandar uma mensagem aí final para a gente concluir, que só faltam alguns minutinhos aí para a gente acabar nossa live. Eu acho que o Roberto ainda está com um delay em relação ao que a gente está falando, em relação ao nosso time aqui da live. Bom, enfim, então ele vai ouvir depois. Mas, Roberto, eu queria agradecer, tá? Muito sua participação, como sempre, né? Realmente, aqui eu vou deixar aí para vocês, quem não conhece, né? Roberto é um grande parceiro, é um parceiro de vida, tá? É um pai super presente, é um marido super presente, tá certo? E nada mais justo do que a gente vir falar sobre família, trazendo nossa própria família para conversar e para falar com vocês o que é, né, encarar a dislexia em família, tá? Então, assim, deixo aí essa última informação, declaração aí para vocês. Muito obrigado por todos, né, que têm acompanhado o nosso trabalho. Você me ouve agora? Agora eu estou ouvindo. Tava com delay. Já agradeci, já te elogiei, agora você só vai ver na gravação. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade.
estar aqui no Dislexia Bahia comigo, a oportunidade de estar batendo esse papo. Aqui as questões que a gente trata em casa, que a gente trata todo dia e por oportunidade de compartilhar com todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, né, pode me acionar, pode mandar uma mensagem para mim, né? Pode entrar em contato com a nossa associação, quem quiser fazer parte, quem não faz parte ainda. É uma associação muito legal, muito interessante. A gente tem várias ações e a gente quer realmente cada vez ter mais pessoas aderindo à nossa causa, tá? Então, o nosso site www.dislexiabahia.com.br, meu contato Priscila Garrido, né, 71 Salvador, 988147970. E também no site tem todos os contatos, tem os vídeos, tem os links da gente com nossos canais, enfim. Sejam muito, muito bem-vindos para quem chegar na nossa associação. Muito obrigada a todos pela participação, ao pessoal de lá do Dislexia Bahia, obrigada pela participação de sempre, Dislexia MT, que está sempre presente com a gente também, tá? E todos que nos acompanharam. A Érica também, da Clínica Equilíbrio, e que também está com a gente sempre, é nossa parceirona aí, cofundadora também do Dislexia Bahia. Tá joia? Helena também presente. Aí, se eu for citar nomes, a gente não vai, né, agradecer aqui até o final. Muito obrigada a todos e até a próxima live. Sempre quarta-feira, quinzenalmente, às 8 horas. Beijos!